Olá, espero que você esteja em paz. Bem-vinda e bem-vindo ao episódio 12 do podcast Simplesmente um Bahá'í, cujo foco é compartilhar reflexões sobre os escritos sagrados da fé Bahá'í e sua história. Você se recorda da analogia sobre a obra Palavras Ocultas, revelada por Bahá'u'lláh, que fizemos no segundo episódio do podcast? Comparamos cada versículo desse precioso livro como um semáforo que nos orienta em nossa jornada espiritual neste mundo material. Alguns versículos apresentam um sinal verde, ou seja, nos dizem siga por esse caminho para que você possa alcançar a presença de Deus e assim realizar o propósito de sua existência. Outros versos emitem um sinal amarelo, nos alertam que aquele caminho é perigoso e pode nos levar ao abismo. E, finalmente, há versículos de palavras ocultas que são sinais vermelhos, que claramente nos dizem para não avançar, porque se o fizermos, estaremos indo na direção errada. No terceiro episódio, abordamos um dos sinais verdes, o amor de Deus. E no quarto, falamos sobre um dos sinais vermelhos, o afastamento do amor de Deus. Hoje, vamos refletir sobre o primeiro sinal verde que aparece em Palavras Ocultas. E ele se encontra logo no primeiro versículo, no qual Deus se dirige a cada um de nós nestas palavras: Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Imagine que um grande amigo ou sua filha vai fazer uma longa viagem por caminhos que essa pessoa desconhece, mas que você conhece muito bem. E você diz: olha, meu primeiro conselho para você nessa jornada é. Obviamente, o primeiro conselho é aquilo que precisa ser feito antes de qualquer outra coisa. E o primeiro conselho que o Criador nos oferece para trilharmos essa existência terrena é possuirmos um coração puro, bondoso e radiante. Se alcançarmos essa condição primária, esse pré-requisito essencial, ele nos promete uma soberania antiga, imperecível e eterna. Vamos mergulhar nesse versículo tão importante? Para isso, vamos explorar o que os escritos Baha'is dizem a respeito de cada uma das palavras que nele aparecem: conselho, coração, puro, bondoso, radiante. A referência de cada citação não será mencionada aqui no áudio, elas serão registradas na descrição escrita do episódio. Comecemos por conselho. Bahá'u'lláh diz: aconselho-vos, finalmente, a que não ultrapasseis os limites de Deus, que não presteis atenção aos modos e hábitos dos homens, pois estes não podem nem nutrir-vos, nem saciar vossa fome. Fixai vosso olhar antes nos preceitos de Deus. Quem o desejar, que aceite este conselho como um caminho que conduz a seu Senhor. E quem quiser, que se volte para suas próprias imaginações fúteis. Meu Senhor verdadeiramente é independente acima de todos que estão nos céus e na terra, e acima de tudo o que dizem e fazem. A abençoada beleza afirma que devemos fixar o nosso olhar nos mandamentos de Deus. Se eu mantiver o meu olhar fixo nas leis e ensinamentos divinos, não irei ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, nem irei prestar atenção aos modos e hábitos dos homens. Ou seja,
aquilo que a maioria está fazendo, aquilo que todos consideram normal, aquilo que está na moda, qualquer padrão criado pelo ser humano. Bahá'u'lláh alerta que esses modos e hábitos dos homens são incapazes de nos nutrir ou saciar nossa fome. Nossa alma só pode ser preenchida pela glória de Deus. Em seguida, ele nos recorda que podemos escolher: ou aceitamos esse conselho, que é um caminho que conduz ao Senhor, ou nos voltamos para nossas próprias imaginações fúteis. Afinal, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, e obedecê-lo não é um favor que fazemos a Deus, pois ele é independente acima de todos que estão nos céus e na terra e acima de tudo o que dizem e fazem. Deus nos oferece suas leis e ensinamentos como amorosos conselhos de um pai que deseja testemunhar o êxito e a felicidade de seu filho. Nossa obediência não beneficia o Todo-Poderoso, nem nossa desobediência o afeta de qualquer modo. Todos os benefícios são para nós mesmos, e a depender da escolha que fizermos, todos os prejuízos também serão nossos. A próxima palavra do versículo que vamos explorar é coração. Em geral, quando falamos de coração, as pessoas pensam nele como um órgão físico ou como a sede das emoções. Ele também é isso, mas é muito mais. Você se lembra do versículo de Palavras Ocultas em que Deus diz: "Teu coração é meu lar"? Na obra Os Sete Vales, Bahá'u'lláh diz: ó amigo, o coração é a morada de mistérios eternos. Não o faças lar de fantasias fugazes. Não dissipes o tesouro da tua vida preciosa com as ocupações deste mundo efêmero. Vens do mundo da santidade. Não prendas à terra teu coração. És habitante da corte da proximidade. Não escolhas o pó para a tua pátria. Aqui Bahá'u'lláh nos alerta que, embora nosso coração seja a morada de mistérios eternos, nossas escolhas podem fazer dele o lar de fantasias fugazes. Trocar o que é eterno por algo que é passageiro, momentâneo, transitório, breve, não é uma escolha sábia. Ele diz que isso acontece quando colocamos o nosso afeto e apego às coisas da terra, e assim desperdiçamos a nossa vida com os afazeres e ocupações do mundo material. Ele também nos relembra de nossa nobreza, que viemos do mundo da santidade e que somos habitantes da corte da proximidade. Em outra obra, Bahá'u'lláh proclama: e como o coração humano, segundo foi formado por Deus, é um só e não dividido, convém acautelar-te, para que suas afeições também sejam uma só e não divididas. Adere, pois, com todo o afeto de teu coração a seu amor e retira-o do amor a qualquer um além dele, para que ele te ajude a imergir-te no oceano de sua unidade e te capacite a tornar-te um verdadeiro sustentáculo de sua unicidade. Que didática essa explicação! O coração humano é um só. É diferente de algumas espécies que possuem mais de um coração. Por exemplo, polvos e lulas têm 3 corações. Como o nosso coração não é dividido, as afeições que nele cultivamos precisam ser uma só. Precisamos aderir ao amor de Deus e eliminar qualquer outra afeição. Esse é o mesmo princípio que Jesus pregou no Sermão da Montanha, quando disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza.
Vamos então ao atributo da pureza. Quando perguntaram a Abdu'l-Bahá sobre uma definição de coração puro, ele respondeu: o coração puro é inteiramente afastado do ego. Ser abnegado é ser puro. Como podemos purificar o nosso coração? Bahá'u'lláh ensina: ó meu irmão, um coração puro é como um espelho. Limpa-o com o polimento do amor e do desprendimento de tudo exceto de Deus, para que nele possa brilhar o sol verdadeiro e a manhã eterna alvoreça. Tu verás então com clareza o que significa: nem minha terra nem meu céu me contém, mas o coração de meu servo fiel me contém. Sabemos que um espelho perde a capacidade de refletir a luz se estiver encoberto por poeira. Que tipo de poeira pode encobrir o nosso coração? Muitas formas de poeira. Todas provêm do ego. Como podemos limpar o coração? Bahá'u'lláh diz: com o polimento do amor e do desprendimento. Quanto mais aprendemos a amar a Deus e a nos desapegar de tudo menos dele, mais o nosso coração irá refletir o sol verdadeiro. Ele conclui mencionando uma tradição islâmica, na qual Deus afirma que nem a terra nem o céu podem contê-lo, mas o coração de seu servo fiel o contém. Que lindo mistério divino! Ouçamos trechos de uma citação de Abdu'l-Bahá que nos ajuda a compreender melhor ainda. Sem capacidade e prontidão, a graça divina não se tornará manifesta e evidente. Não importa o quanto a chuva caia, o sol brilhe e as brisas soprem, o solo estéril nada produzirá. Por isso, devemos desenvolver capacidade para que os sinais da mercê do Senhor possam se revelar em nós. Devemos nos esforçar para livrar os solos dos corações das ervas daninhas e santificá-los dos espinhos de pensamentos indignos, para que a nuvem da misericórdia possa nos conceder seu poder. Por isso, devemos nos esforçar dia e noite para purificar os corações de qualquer impureza, santificar as almas de toda restrição e libertar-nos da discórdia do mundo humano. Então, as dádivas divinas se tornarão evidentes em sua plenitude e glória. Se não nos esforçarmos em nos santificar dos defeitos e das más qualidades da natureza humana, não participaremos das dádivas de Deus. O amado Mestre compara a graça divina com a chuva, que alcança a todos. Mas se o solo não tiver sido preparado, não produzirá frutos. No caso do ser humano, capacidade e prontidão são os dois requisitos, e ele nos orienta a arrancar as ervas daninhas do solo do coração e purificá-lo de pensamentos indignos. Nossos pensamentos são muito importantes. Lembra quando Jesus disse que aquele que olha e cobiça uma mulher já cometeu adultério em seu coração? Esse é um exemplo de pensamento que não é digno da posição do ser humano, muito menos da presença de Deus. Em seguida, Abdu'l-Bahá diz que devemos nos esforçar dia e noite para purificar o coração da impureza, da restrição, da discórdia, dos defeitos e das más qualidades. Todas essas formas de poeira só podem ser limpas, como Bahá'u'lláh disse, com o polimento do amor e do desprendimento de tudo, exceto de Deus. A segunda qualidade que nosso coração precisa possuir é a bondade. Ouçamos trechos de 2 epístolas de Bahá'u'lláh. Não é permissível entrar em contenda com quem quer que seja,
nem é aceitável aos olhos de Deus maltratar ou oprimir qualquer alma. Incumbe a ele que expõe a palavra de Deus expressá-la com a maior boa vontade, bondade e compaixão. Associai-vos a todos os homens, ó povo de Bará, em espírito amigável e fraternal. Se estiveres cientes de uma certa verdade, se possuirdes uma joia da qual outros são privados, reparti-a com eles em uma linguagem da maior bondade e benevolência. Se for aceita, sendo assim realizado seu propósito, tereis atingido vosso objetivo. Se alguém a recusar, deixai-o a sós e suplicai a Deus que o guie. Guardai-vos de tratá-lo de um modo pouco bondoso. Uma língua bondosa é o ímã dos corações dos homens, é o pão do Espírito, veste de significado as palavras, é a fonte da luz da sabedoria e compreensão. Essas citações nos trazem diversos comportamentos que expressam um coração bondoso: não entrar em contenda, não maltratar nem oprimir, expressar-se com boa vontade e compaixão, associar-se a todas as pessoas em espírito de amizade e fraternidade, repartir o conhecimento, orar a Deus para que Ele guie aquele que rejeita a verdade, desenvolver uma língua bondosa. Nas palavras de Abdu'l-Bahá encontramos mais alguns exemplos de como o coração bondoso se expressa na prática. Sejamos, portanto, humildes, sem preconceitos, preferindo o bem do próximo ao nosso próprio. Nunca digamos: eu sou crente, mas ele é infiel. Eu estou perto de Deus e ele é proscrito. Nunca poderemos saber qual será o julgamento final. Ajudemos, pois, todos os homens que necessitam de qualquer espécie de assistência. Ensinemos o ignorante. Cuidemos do jovem até que atinja a maturidade. Quando encontrarmos uma pessoa mergulhada nas profundezas da miséria ou do pecado, deveremos ser bondosos, tomá-la pela mão, ajudá-la a recuperar seus passos, suas forças. Deveremos guiá-la com amor e ternura, tratá-la como amiga e não como inimiga. Não temos direito algum de considerar qualquer de nossos companheiros mortais como miserável. A humildade, a ausência de preconceitos, priorizar o bem do próximo, não julgar nem se considerar superior, ajudar, ensinar, cuidar, tomar pela mão, guiar com amor e ternura, tratar como amigo, respeitar a dignidade do outro. Tudo isso são expressões de um coração bondoso. Entretanto, ser bondoso não é a mesma coisa que ser bonzinho. Ser bonzinho é fazer todas as vontades do outro, independentemente de serem apropriadas, saudáveis ou legítimas. Muitas vezes, quem é bonzinho está apenas tentando angariar simpatia e popularidade, ou seja, está pensando em si mesmo e não no que é melhor para o outro. A verdadeira bondade às vezes se expressa ao dizer não. Em uma palestra na qual Abdu'l-Bahá explicava o motivo pelo qual Deus nem sempre responde às nossas preces da forma como nós desejamos, ele dá um exemplo que cabe também para as relações humanas. Ele disse: um paciente enfraquecido pode pedir ao médico que lhe dê um alimento que certamente seria perigoso à sua vida e seu estado. Ele pode implorar por carne assada. O médico é bondoso e sábio. Ele sabe que seria perigoso para seu paciente e assim recusa-se a permiti-lo. O médico é compassivo.
o paciente ignorante. Devido à bondade do médico, o paciente se recupera, sua vida é salva. No entanto, o paciente pode se lamentar de que o médico é malvado e cruel, porque se recusa a atender seu pedido. Já abordamos as qualidades de pureza e bondade que o coração deve possuir. Agora vamos falar da radiância. O que é um coração radiante? É um coração tão pleno do amor de Deus que irradia luz, humildade, desprendimento, fé, confiança, alegria e paz. É um estado espiritual elevado, resultante de contínuos esforços conscientes para nos aproximarmos de Deus. A proximidade de Deus elimina o ódio, o orgulho, a ganância, a inveja e todos os outros frutos do ego. Bahá'u'lláh diz: caminha entre os homens em nome de Deus e pela potência de sua grandeza, a fim de que possas expor seus sinais entre os povos da terra. Encandece-te luminosamente com a chama deste fogo imorredouro que o Todo Misericordioso ateou no âmago da criação, para que por teu intermédio o calor de seu amor acenda-se dentro dos corações de seus favorecidos. Segue em meu caminho e extasia os corações dos homens através da lembrança de mim, o Todo-Poderoso, o Excelso. O bem-amado nos ensina que até mesmo o nosso caminhar deve ser feito em nome de Deus e pela potência de sua grandeza. Você se lembra, na história da fé, de como Qudus, o último das letras do vivente, reconheceu Bab? Pelo seu caminhar. Sim, Qudus simplesmente viu o Bab passar e imediatamente teve certeza que ele era o prometido. Em seguida, Bahá'u'lláh nos conclama a nos encandecermos luminosamente. Encandecer é o que acontece com o ferro ou a madeira quando são colocados no fogo. Eles ficam em brasa e a brasa irradia calor. Quando o nosso coração se torna incandescente com o fogo do amor de Deus, essa chama é capaz de acender os corações das outras pessoas. Esse é um coração radiante. Esse mesmo chamado foi feito por Abdu'l-Bahá. Vocês devem tornar-se velas iluminadas, de preceitos morais e de ideais espirituais, e ser o meio de iluminação dos outros. Adornem seus corpos com o manto das virtudes. Adotem as características do povo da moralidade divina. Evitem todas as formas de vícios, como evitariam uma cobra venenosa. O mestre explica que para nos tornarmos velas iluminadas, precisamos nos imbuir de preceitos morais, ideais espirituais e virtudes, e evitar qualquer forma de vício. Precisamos também servir, nos colocarmos em serviço à humanidade, que ele menciona ao dizer que devemos ser o meio de iluminação dos outros. Para nos tornarmos velas iluminadas, precisamos nos aproximar continuamente da fonte de luz. Quanto mais caminhamos em direção a Deus, mais sentimos a sua presença a cada momento de nossas vidas. Ele deseja essa proximidade conosco. É por isso que Bahá'u'lláh nos convida a colocarmos a mão em seu coração. Ó Filho do homem, põe tua mão em meu coração, para que eu me possa erguer acima de ti, radiante e esplendoroso. Você já pôs a sua mão sobre o coração de alguém? Quanta confiança e intimidade são necessárias para realizarmos esse gesto. Ao colocarmos a mão,
É como se pudéssemos sentir o que está ali, pulsando naquele coração. É uma conexão profunda. Se você se encontrasse com o manifestante de Deus agora, você ousaria tomar essa iniciativa? Mas é Ele que está lhe convidando a aproximar-se, a chegar tão perto dele, que possa esticar o braço e se conectar ao seu coração. Imagine quanto amor e luz se irradia do coração de Bahá'u'lláh. Ao fazer isso, ele se erguerá acima de você, radiante e esplendoroso. Qual será o primeiro coração a ser iluminado por esse esplendor? Naturalmente será o seu. E um coração radiante espalha luz e beleza em todas as direções. Novamente, Abdu'l-Bahá nos ensina como alcançar esse estado de espiritualidade. Ele diz: incumbe-vos ponderar e meditar em vossos corações sobre suas palavras, as palavras de Bahá'u'lláh, e humildemente invocá-lo e pôr de lado o ego em sua causa celestial. Isso é o que vos tornará sinais de guia para toda a humanidade, estrelas brilhantes no horizonte supremo e árvores alterosas no paraíso de Abha. Ainda falta explorar o que os escritos sagrados ensinam sobre as últimas palavras do primeiro conselho de Deus, soberania e antiga, imperecível e eterna. Faremos isso no próximo episódio do podcast, se Deus assim o permitir. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário, sugestão ou dúvida. Até breve!